Boa tarde a todos. Hoje, dia 27 de novembro, mais uma tarde, o segundo ciclo internacional de palestras, Cultura, História e Patrimônio, Arte Sacra em Diálogo. Eu sou professora Márcia Valéria Rosa, de História da Arte na Unirio. Tenho a honra de recebê-los mais uma tarde com os nossos palestrantes, aqui em nome do projeto de extensão Igrejas Históricas no Rio de Janeiro, que eu coordeno na Unirio. Tenho a oportunidade de fazer essa parceria com o Museu Arquidiocesano de Arte Sacra, proporcionando esses 2 ciclos durante esse tempo que estamos ainda no estudo remoto. Passo a palavra agora, então sejam muito bem-vindos todos vocês, agradeço a todos a participação e a presença. Passo a palavra agora para a museóloga Maria de Fátima Caraza, que fará as saudações em nome do museu. Fátima. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com vocês, mais uma tarde de palestras. Agradecer a todos os palestrantes em nome do Museu Arquidiocesano de Arte Sacra, dos nossos diretores, o cônego Cláudio, o padre Wanderson, e sejam todos bem-vindos. Eu gostaria de chamar como moderadora, né, do nosso ciclo de palestras de hoje, a professora doutora Márcia Valéria. Ela tem mestrado em Artes Visuais da UFRJ, doutorado em Artes Visuais pelo Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da UFRJ. Atualmente, ela é professora adjunta da Unirio, tem experiência na área de artes, com ênfase em História da Arte, atuando em temas como arte brasileira, pintura de retratos e patrimônio religioso, e coordena na Unirio o projeto de extensão Igrejas Históricas, no Rio de Janeiro, descobrindo e revelando seus acervos. Seja bem-vinda, Márcia, como moderadora aí do nosso ciclo de hoje. Obrigada, Fátima. Obrigada pela apresentação. É sempre uma emoção, é sempre um grande carinho que nesses ciclos de sábados temos estreitado laços profissionais, né? Estreitado laços de amizade, tantas pessoas que tivemos a oportunidade de conhecer. É uma honra poder moderar essa mesa com o tema os grupos de pesquisa de arte sacra, os grupos de pesquisa e estudos, diálogos interdisciplinares e contribuições acadêmicas no estudo da arte sacra. Esse tema é mais do que providencial para nós da área acadêmica, professores, alunos, graduandos, mestrandos e doutorandos que aqui estão presentes, que incentiva, né, o estudo da arte sacra e a arte religiosa no Brasil e esta relação com Portugal, que é o cerne do nosso ciclo. Então, nós temos hoje um grupo de alunos, se eu posso dizer assim, porque são todos alunos, né, em diversas categorias e titulações. Estamos sempre ávidos em conhecer as pesquisas, o andamento das suas pesquisas, então espero aqui poder moderar a altura das discussões que serão encaminhadas. Nós vamos passar então para o próximo, vamos deixar as perguntas para o final, né? Então quem quiser já pode colocar no chat. Passo imediatamente a palavra a Felipe Koller. Felipe é doutorando do Programa de Pós-Graduação em Teologia da Universidade da PUC, Paraná, e participa do grupo de estudos, ele coordena o grupo de estudos Mark Rupnick. Com mais também um agradecimento enorme, Felipe, por nos brindar com a sua experiência. Obrigada. Tenha com você a palavra. Obrigado, professora Márcia. Bom, então a gente começa permanecendo em Aparecida, né? E agora caminhando para além das portas da igreja e olhando ela lá de fora. Que eu acho que é interessante começar a falar um pouco do trabalho do Marco Ivan Rupnick a partir daquilo que
acho que hoje em dia é o que as pessoas estão mais curiosas, que é o trabalho dele, do ateliê dele, nas fachadas da Basílica de Aparecida, né? Então, eu trouxe aqui algumas fotos dessa fachada, da fachada norte, que é a primeira fachada sendo realizada. Ela está pronta. O Rupnik e os artistas vão embora de Aparecida amanhã e voltam em agosto para fazer a fachada sul, o revestimento de mosaico da fachada sul. Atualmente já tem um pouquinho mais de andaime tirado ali de cima, em relação a essas fotos aqui. Essa fachada, a fachada norte, ela tem como tema o livro do Êxodo, a Páscoa de Israel. Então, a parte da frente da fachada é a vida de Moisés, desde o nascimento até a passagem do Mar Vermelho. E daí os lados da fachada, né, como vocês podem ver aqui nessas fotos aqui, ela tem uma lateral, né, que não chega a ser a nave, ainda é a lateral da própria estrutura da fachada. Do lado esquerdo é a história, é Gênesis ainda, né, a história de José do Egito. E do lado direito é a história do Êxodo depois da travessia do Mar Vermelho, né, no deserto. O recebimento da lei, o maná e o bezerro de ouro, esses episódios depois da travessia do Mar Vermelho. E a ideia é que a fachada sul, então, seja sobre a Páscoa de Cristo, né? Vai ficar de forma correlacionada ali, Páscoa de Israel e Páscoa de Cristo no mesmo eixo. E daí fachada leste e oeste, Gênesis e Apocalipse. O meu doutorado, então, é sobre a obra do padre Rupnik, principalmente sobre a visão que ele tem de linguagem simbólica como linguagem da teologia da experiência cristã. E isso a gente encontra tanto em textos dele, enquanto teólogo, enquanto professor, enquanto acadêmico, quanto na obra pictórica dele, né, nos mosaicos, nas pinturas, etc. Né? Então esse é o tema que eu tenho pesquisado, a linguagem simbólica em Marco Ivan Rupnik, que, para quem não sabe, é um padre jesuíta esloveno, nascido em 54, que mora em Roma desde os anos 80, no Centro Alete, que é um centro de estudos em busca de uma fisionomia do cristianismo hoje, a partir da tradição oriental e ocidental, em diálogo com a contemporaneidade. Né? Então, o Centro-Leste vive como uma comunidade em que alguns padres jesuítas e não jesuítas e algumas religiosas moram lá de forma fixa e compartilham a vida de estudo, de trabalho artístico, de docência, de trabalhos pastorais, etc. E, ao mesmo tempo, tem um ateliê onde trabalham artistas. A equipe que veio para Aparecida são 26 artistas, incluindo o padre Rupnik, né, 21 que vieram do ateliê de Roma e 5 do ateliê de mosaico da Amazônia, em Castanhal, no Pará, que é um ateliê supervisionado pelo padre Rupnik, que foi fundado em 2019, pela Diocese de Castanhal. Eu estou no finalzinho do doutorado, a minha defesa é para ser em fevereiro ou março, então já estou há 4 anos em cima desse tema. Eu conheci o padre Rupnik quando ele veio a Curitiba para o Encontro Nacional de Arquitetura e Arte Sacra de 2017. A edição daquele ano foi aqui em Curitiba. E era bem o período em que eu estava decidindo e fazendo, né, pensando em fazer o projeto para o doutorado. E acabei, então, desenvolvendo um projeto de pesquisa sobre a obra dele. O que é um pouco, no começo foi um pouco complicado, porque não tem muitos estudos sobre ele ainda, né? A atividade do ateliê tem 20, 25 anos. Então, enquanto tese de doutorado na área de teologia, a minha tese é a primeira. Tem uma tese na área de História da Arte, na Espanha,
uma tese na área de arquitetura também na Espanha, mas em teologia é a primeira. Então, até a gente conseguir recortar bem a temática, se familiarizar bem com a obra dele, que é uma coisa muito extensa, é uma visão muito, como ele mesmo gosta de ressaltar sempre, muito orgânica, né? Em que se alguém pergunta, mas qual que é a disciplina, qual que é o campo da teologia em que o Rupnik atua mais, é uma pergunta um pouco difícil de responder, porque é uma visão em que tudo se cruza, né? Tudo está muito entrelaçado. Então, a gente poderia até responder que espiritualidade é a principal área dele, mas sempre uma espiritualidade muito entremeada com a liturgia, muito devedora de uma visão antropológica bem desenvolvida e tudo mais, muito alicerçada numa leitura patrística, né? Então, é uma obra bastante densa nesse sentido, e que se relaciona com a obra de todo o Centro-Oeste, dos pesquisadores do Centro-Oeste, que às vezes escrevem textos junto com ele, mas mesmo quando não escrevem, não assinam juntos, é todo um corpo que tem uma organicidade também em si, né? Aqui um pouco umas fotos lá do canteiro de obras em Aparecida, para vocês darem uma olhada. Aqui é bem a volta da arcada ali, né, da fachada. Por dentro da arcada, aí os temas são, em cima tem o Ancião dos Dias, né, que é essa figura do pai com o cordeiro no colo, né, no trono, e os tetramorfos, né, os animais, o boi, o leão, o homem e a águia, que aparecem no Apocalipse. E dos lados da arcada, de um lado tem o martírio de Santo Estevão e do outro lado o batismo de Jesus. O batismo de Jesus se relaciona ali diretamente com a cena da travessia do Mar Vermelho, né? E tudo vai se encaminhando nesse sentido. Aqui mais algumas cenas, o Moisés quando criança, sendo colocado no rio, as pragas do Egito, os gafanhotos. Aqui a sarça ardente, que a tradição patrística identificava com Maria, né, com a figura de Maria, sempre na tradição iconográfica, Maria como símbolo da igreja, como imagem da igreja, né, da comunidade cristã. Maria como aquela que recebe o fogo de Deus, mas não se consome, do mesmo modo como a sarça. Aqui Arão na cena do bezerro de ouro, inscrições, a cena em que os irmãos vendem José dentro da cisterna. Aqui uma criança que fica dentro da cena da travessia do Mar Vermelho, em que aparece uma família com traços negros e indígenas, como uma família brasileira que atravessa o Mar Vermelho junto com Moisés. E dentro da minha pesquisa, a questão da linguagem simbólica, que é essa questão muito central para a visão teológica do Rupnik, é uma questão que pode ser melhor compreendida a partir do cruzamento de três temas, né, de três campos, né? A teologia pastoral, missiologia, a teologia da evangelização, né? A teologia da liturgia e a teologia fundamental, enquanto uma pergunta sobre qual que é a linguagem adequada para se falar da experiência de Deus. Quando a gente cruza esses três ramos da teologia, essas três áreas da teologia, a gente consegue se aproximar melhor do tema do símbolo, né? Porque é toda uma questão que tem a ver, inclusive, com a distinção ali entre a arte religiosa e a arte sacra, né? A arte litúrgica e a arte devocional, que é uma distinção típica, clássica, né, do movimento litúrgico, e que o Rupnik também adere a ela, no sentido de que a linguagem simbólica ela é a linguagem por eminência para se falar da vida espiritual, para se falar da experiência de Deus, da experiência do sagrado. É uma linguagem indireta, é uma linguagem que não pretende dominar o tema do qual ela fala, que não pretende circunscrever o tema do qual ela fala,
é uma linguagem que fala com uma voz pessoal, que fala de modo relacional, que inclui o interlocutor, em vez de simplesmente jogar friamente uma ideia considerada verdadeira e simplesmente isso, né? Mas uma linguagem envolvente. E justamente por essa capacidade da linguagem simbólica, seja um texto, seja uma imagem, etc., por essa capacidade é que ela é considerada por Rupnik a linguagem da teologia espiritual, a linguagem da experiência cristã. E nesse sentido é que a gente tem, se a gente olha para a história do cristianismo, uma ruptura muito grande a partir do Renascimento, né, em que a igreja no Ocidente se afasta cada vez mais de uma linguagem simbólica e se refugia cada vez mais numa linguagem conceitual, numa linguagem mais fechada a respeito do mistério, né? Essa linguagem mais sistemática, que para a igreja do primeiro milênio, para a patrística, é legítima, mas é uma teologia segunda, digamos assim. Boa parte dos textos dos padres da igreja são comentários à Bíblia, comentários à liturgia. É na escritura e na liturgia que está a teologia primeira, né? E dali se pode desdobrar outras coisas, e a partir dali se podem desenvolver alguns sistemas teológicos, mas nunca um sistema pensado como um sistema fechado, né? Essa é a mentalidade dos padres da igreja no primeiro milênio. Mas a gente vai se afastando disso e a arte, o símbolo, o ícone vão perdendo a importância no Ocidente, né? Inclusive essa visão sobre o lugar da arte na igreja que Gregório Magno apresenta, como a gente viu na apresentação anterior, é uma visão que representa bem a abordagem que vai se consolidar no Ocidente, né? E que é uma linguagem, uma abordagem distinta da abordagem oriental. Legítima também e tudo mais, mas que corre o risco de limitar a arte, o símbolo, a um recurso, como a gente viu, para os iletrados. Então, se você sabe ler, se você sabe estudar, você não precisa da arte. Você vai ler teologia. E aí as coisas funcionam direito. A arte é como se fosse um livro ilustrado para as crianças lerem, né? Essas coisas assim. Mas a abordagem que se desenvolve no Oriente a respeito disso é diferente, né? É uma abordagem que enxerga na arte um potencial comunicativo, no símbolo um potencial comunicativo que texto discursivo, conceitual não tem. A racionalidade conceitual não tem. Uma riqueza de significado muito maior, uma densidade de significado muito maior, né? Essa aqui é a abordagem também a partir da qual o Rupnik trabalha, né? Um exemplo de como que se nota essa diferença de abordagem é o discurso que o Papa Paulo VI fez aos artistas, né, durante o Concílio Vaticano II, em que ele pretendia retomar uma aliança com os artistas depois do divórcio que tinha acontecido entre a arte e a igreja. E nessa homilia aos artistas, Paulo VI, em 64, dizia que a igreja precisa dos artistas para a tarefa dela, para a missão evangelizadora dela. Porque tarefa, é ofício do artista colher o mistério e comunicar o mistério, preservando-o como mistério. O que o conceito corre o risco de não conseguir fazer, de tentar comunicar o mistério, mas acabar violando o mistério, engaiolando o mistério, domesticando o mistério. Veja como é uma abordagem muito diferente da gente simplesmente dizer que a arte dentro do espaço litúrgico, ela tem mais ou menos a função das figurinhas de um livro ilustrado, né? Para os iletrados. É importante essa dimensão também, mas quando o Ocidente se fixou somente nela, a arte acabou ficando sempre cada vez mais marginalizada, como um aspecto decorativo, não essencial, não fundamental, mas um enfeite, dispensável, bonito, mas dispensável, né? E isso tudo, essa redescoberta de uma linguagem para falar do mistério, se insere em todo o contexto também do movimento litúrgico.
né? Por isso, a teologia da liturgia como um desses 3 eixos ali, né? O movimento litúrgico foi redescobrindo a liturgia enquanto espaço de iniciação ao mistério de Cristo, enquanto espaço de florescimento da pessoa e da comunidade no mistério de Cristo. Não como mero ritualismo, como uma mera cerimônia, né? Mas como uma linguagem simbólico-ritual na qual a gente tem acesso, na qual a gente se relaciona com a pessoa de Cristo e tem acesso ao mistério que o Pai realiza em Cristo, né? Então, a liturgia como esse âmbito comunicativo, justamente por causa da sua dimensão, da sua linguagem simbólico-ritual. É nesse contexto que o símbolo vai aparecendo para os teóricos do movimento litúrgico, como Odo Casel e Romano Guardini, né, como a linguagem por excelência para expressar o mistério, para comunicar o mistério. E aí que entra, então, essa retomada de uma abordagem da arte litúrgica como uma arte não decorativa, não de enfeite, não só para deixar bonita a igreja ou alguma coisa assim, para não ficar tão vazia, mas como uma arte, como uma linguagem que é parte da liturgia, né? É um prolongamento daquilo que se celebra. Ela participa da sacramentalidade da própria liturgia. E por isso essa diferença de linguagem também entre a arte litúrgica e a arte devocional, né? Como a gente viu na apresentação anterior. Né? A arte devocional que geralmente tenta se aproximar do realismo, do naturalismo e tudo mais, enquanto a arte litúrgica, como a gente vê no Pastor, como a gente vê no Rupnik, é uma arte muito mais essencializada. Como a gente vê nos ícones, na iconografia do primeiro milênio, tanto oriental quanto ocidental, no românico, no bizantino, é um traço muito mais essencializado. Né? E isso porque justamente é uma linguagem connatural à liturgia. Né? A liturgia é uma linguagem simples, que não ilude, que não engana. Né? Se a gente... se a comunidade cristã reconhece no pão e no vinho a presença de Cristo, a manifestação de Cristo no seu corpo e no seu sangue, não é porque o pão parece Cristo, não é porque o vinho parece sangue de Cristo, mas é porque esses elementos da criação e do trabalho humano são envolvidos dentro das relações de comunhão que a comunidade vive com o Pai em Cristo. Né? Então, é aquilo ali, é pão, é vinho. Não adianta enfeitar o pão, não adianta deixar o pão mais perfeito, esteticamente e tudo mais. E a linguagem da arte litúrgica ela é um prolongamento disso. Tem essa essencialidade, tem essa simplicidade, essa ausência de detalhes, de firulas, de coisas assim, né? Para conduzir a gente, de fato, para o interior do mistério. Né? Não é uma arte como a arte devocional, em que parece que a primeira coisa que a gente faz quando interage com uma arte assim é avaliar a qualidade dela, né? E daí a gente olha um Leonardo da Vinci como aquele representado aqui, nossa, como é bonito, como esse pintor pinta bem, né? E aqui a lógica da linguagem iconográfica, da linguagem simbólica é diferente, né? Ela quer ser transparente ao mistério, não quer que a gente se detenha nos detalhes, que a gente se detenha na técnica, na perfeição, na habilidade, na virtuose do artista, né? Mas quer ser transparente ao mistério como a linguagem da liturgia, como a linguagem da escritura, etc. E essa é a capacidade que a linguagem simbólica tem, então, e a necessidade que a teologia e a comunidade cristã tem de retomar essa linguagem. Né? E aí entra o segundo e o terceiro pontos, né? A teologia fundamental, ou seja, a pergunta sobre como falar do mistério, como falar de Deus, como falar da experiência de Deus, e a linguagem simbólica como mais adequada para isso. E em terceiro lugar, a teologia pastoral, a evangelização, a comunicação da memória da igreja, né? Que a gente vê, de fato, cheia de ruídos e de obstáculos, justamente pelo apego a uma linguagem que data do final da Idade Média, de uma teologia
desenvolvida ao longo da Idade Moderna, etc., né? Uma linguagem muito racionalista, muito abstrata, muito descolada da experiência, que justamente a linguagem simbólica vai no sentido contrário. Procura envolver a pessoa, envolver a comunidade enquanto prolongamento do mistério celebrado na liturgia. Então, esse é o enquadramento em que eu apresento a linguagem simbólica na minha pesquisa, né? A partir daquilo que o Rupnik propõe. O Rupnik propõe isso a partir de uma leitura dos padres da Igreja, sobretudo do Oriente, e também bastante marcado pela influência da teologia russa do final do século XIX e começo do século XX. Vladimir Solovyov, Pavel Floriensky, Nikolai Berdyaev, Sergei Bulgakov, uma série de nomes da teologia russa que também souberam ter essa aproximação à teologia a partir de uma abordagem simbólica, de uma abordagem litúrgica. E é isso. Acho que depois, nas perguntas, a gente pode conversar um pouco mais sobre essas temáticas. Obrigado. Obrigada, Felipe. Obrigada pela sua contribuição. O fato nos permitirá também uma rica discussão.